Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus capítulo 8, versículo 5. Olha só o que diz. Se você não tem Bíblia, acompanha com a gente aqui, amém? Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem ou uma palavra sua e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos façam isso, eles o fazem. Quando Jesus ouviu, ficou admirado. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. E disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. Repita comigo: tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, estamos aqui porque precisamos de direção. Estamos aqui para ouvir Tua palavra, receber direção e agir conforme a Tua verdade nos declara e nos ensina. Que o Senhor venha conduzir o nosso culto, guardar o nosso coração, e que as suas palavras, Senhor, não caiam ao chão, mas que ela possa ficar guardada em nosso coração, guardada em nós. Eu te louvo por cada pessoa que veio, eu te louvo por esse domingo, que o Senhor não deixe de me usar nessa noite. Usa a minha vida para falar com a sua igreja mais uma vez, é isso que eu te peço, nos dê uma boa palavra em nome de Jesus, amém. Olha só, igreja, a palavra de Deus, mais um milagre que Jesus realiza. E a gente começa o versículo de número 5 dizendo: quando Jesus chegou em Cafarnaum. Talvez você pôde ficar com ponto de interrogação. Mas de onde Jesus, afinal, ele veio? E nada mais é do que Jesus veio do monte pelo qual ele estava pregando o sermão da montanha. Desde o capítulo 5, quando Jesus começa a pregar o sermão da montanha, os ensinamentos de Jesus, a Bíblia fala que ele assentou-se naquele monte. Toma todo o capítulo 5, 6, 7, mais o capítulo 8. Jesus agora parece que encerra, finaliza o sermão que ele tinha pregado. O sermão mais longo de Jesus, se é assim que podemos dizer. E ele, ao descer do monte, se encontra com o leproso, cura o leproso. Mas, quando ele está chegando em Cafarnaum, após uma série de mensagens, após milagres acontecerem,
um homem, um oficial romano, ou na sua tradução, talvez um centurião, se aproxima dele e suplica. Por que que esse homem fez isso? Jesus estava entrando em Cafarnaum, entrando nessa cidade, mas tudo que ele encontra é um oficial, não um fariseu que conhecia a lei, não um soldado que pertencia ao grupo dos judeus, mas ele encontra um oficial romano. E quem era o oficial romano? Esse homem nada mais era do que, primeiramente, um estrangeiro. Ele não pertencia aos filhos, aos judeus, à nação de Israel. Ele era um romano. E todo aquele que não pertencia à linhagem genética de sangue de Abraão poderia se considerar um estrangeiro. Então era isso que ele era. Ele era o oficial romano, ele era um oficial do exército opressor. Ele era alguém que de alguma forma oprimia aqueles que seguiam a Torá, o Iavé, consequentemente Jesus. Então ele era um opressor. Ele era um comandante do exército romano. E ele era responsável por cerca de 100 homens. É isso que estava sob o comando de todo chefe ou comandante de um exército romano. Todo líder de um exército romano tinha sobre a sua autoridade cerca de 100 homens. Então não era qualquer homem, não era qualquer pessoa, era uma figura importante. Era um homem relevante, era um homem que tinha um cargo superior. Era um homem que era um chefe, que dava ordens. Ele era uma figura de grande autoridade militar, esse oficial romano. E ele desempenhava um papel importante na administração das províncias do Império Romano. Então era um homem culto, era um homem inteligente, era um homem que tinha uma patente alta, tinha um cargo privilegiado, era uma autoridade. Ele não era simplesmente um membro do exército, mas era chefe do exército. E ele vem e vê em Jesus o que ninguém ainda tinha conseguido ver. O oficial romano enxerga o que aquela multidão, ou melhor dizendo, ele age de uma forma que aquela multidão, ainda que parecia seguir Jesus de fato com fé, não seguia. E a história desse homem, ela é marcada por 4 momentos. Primeiro momento, ele tinha uma grande necessidade. A gente encontra isso no versículos 5 e 6. No segundo momento, ele teve que tomar uma grande decisão. Um terceiro momento, ele possuía uma grande fé. E um quarto momento, ele recebeu um grande milagre no final da sua história. Então ela se divide em 4 momentos. Sabe por quê? Porque foi através da necessidade desse homem que ele reconhece a sua dependência e a sua insuficiência. E ele vai atrás de Jesus. A necessidade e o reconhecimento, seguido de humildade, nos faz tomar atitude. E o que ele faz? Ele toma uma decisão. Ele vai até Jesus, mesmo colocando o seu cargo em risco, mesmo colocando a sua autoridade em jogo, em xeque, mesmo colocando a sua postura, a sua relevância. Mas, como diz um escritor,
anônimo, que eu não me lembro o nome dele. A maneira com que nós oramos influencia a maneira com que Deus age. O que eu encontro na vida desse homem? Que as nossas ações que ele teve, através da necessidade, da decisão, através de uma grande fé, desencadeou um grande milagre na vida dele. Porque as nossas atitudes, as nossas ações de hoje moldam o percurso da nossa história. E a maneira com que nós oramos também influencia a maneira com que Deus age na nossa vida. Então isso é de fato algo extraordinário. Porque ele era um opressor do povo. Ele era um estrangeiro. Mas ele reconhece em Jesus, ele enxerga em Jesus o que a multidão que estava com Jesus, que caminhava com Jesus, não enxergou há muitos dias ou há muito tempo. E o primeiro ponto que a gente vê na vida desse homem, desse centurião, desse oficial romano, é a necessidade que ele tinha. Versículo 5 vai dizer: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. O texto não fala quanto tempo esse jovem estava de cama, paralisado, com dores terríveis. Mas, por ele ser um homem de uma autoridade extraordinária, por ele ser um homem chefe de um exército, por ele ser alguém aliado ao governo, comandante, ele tinha com certeza sob o seu comando os maiores recursos. Talvez nós podemos imaginar que os melhores médicos daquela época visitou o seu servo. Nós podemos afirmar sim que os seres ou pessoas proeminentes das diversas religiões visitaram esse homem. Pode-se acreditar que ele fez de tudo, só que no último estágio, no estágio pelo qual ele entendeu que o seu recurso não faria sentido nenhum, ele chega na entrada de Cafarnaum, encontra-se com Jesus e ele suplica. E tem muita coisa envolvida na súplica de um oficial romano opressor e estrangeiro. Ou ele realmente estava crendo que Jesus era um agente de milagres, ou ele estava maluco, ficou doido. Porque o Roma estava nesse momento sob autoridade sobre o povo judeu. E esse homem era um homem estrangeiro, mas ele reconhece, mesmo sendo estrangeiro, a sua necessidade de ir até Jesus e dizer: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Esse homem, ele era um estrangeiro. Esse homem, ele era um opressor, mas ele tinha uma necessidade. A enfermidade sempre traz uma fase, um período talvez de desconforto na nossa vida, não é assim? A enfermidade, um luto, uma resposta ou talvez uma notícia que recebemos sempre vai nos acometer e nos levar ao sofrimento. Através também do sofrimento é revelado a nossa fragilidade. E toda fonte de impotência humana se revela por meio de um sofrimento, por meio de um desconforto. Há momentos em que nossas necessidades, elas são tão grandes, elas são tão algo que tira a gente do foco ou que vem para balançar a nossa fé, que nesse exato momento a ciência, o dinheiro, o recurso são insuficientes para agir, para nos dar resposta mediante aquilo que estamos passando. Quem aqui nunca passou por um momento pelo qual foi só um milagre?
Talvez todo o dinheiro do mundo não pagava. Talvez todo o recurso do mundo não pagava. Porque se todo o recurso do mundo, todo o dinheiro do mundo fosse capaz de dar vida ao morto, de dar vida àquele que não tem vida, ninguém milionário ou nenhum milionário morreria. Mas eu quero te dizer que nesse exato momento é que esse homem, que esse oficial romano, ele reconhece a autoridade de um homem chamado Jesus, que tinha acabado de chegar na cidade. Talvez esse homem nunca viu um milagre de Jesus, mas de alguma forma ele o conhecia, ele tinha ouvido falar de Jesus. E é muitas vezes assim que nós nos encontramos muitas das vezes na presença de Deus. Precisando de algo, temos necessidade de algo, só que não temos a capacidade de chegar até Jesus e de com muita humildade reconhecer a nossa insuficiência. Buscamos todo tipo de recurso, mesmo não sendo estrangeiro, mesmo sendo filhos, e esquecemos de que Deus, Ele enviou seu Filho para nos dar vida e vida com abundância. Além de uma grande necessidade, o oficial romano, ele tomou, melhor dizendo, uma grande decisão. Porque mediante a necessidade que ele tinha, ele se levanta, ele toma uma atitude. Mas ele ia ser mal visto, não interessa. Mas ele poderia ser desclassificado do seu cargo, não interessa. A minha fé me conduzirá. É tudo isso que eu posso imaginar que esse homem pensou. Versículo 7 vai dizer o seguinte: Jesus disse, vou até lá para curá-lo. Jesus não se negou mesmo ele sendo um opressor. Jesus não se negou mesmo ele sendo um estrangeiro. Meu irmão, você acha que Jesus vai se negar para você sendo filho? Jesus não se negou para um opressor, para um estrangeiro. Jesus não vai se negar para você. Por quê? Porque se você verdadeiramente apresentar a Ele uma fé autêntica, viva, sincera, o milagre está chegando hoje na sua casa e na sua vida. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Eu sei que alguma coisa você veio porque só vai ao hospital os doentes. Só veio à igreja os necessitados, os doentes espirituais, aqueles que talvez não tenham nenhuma enfermidade física, mas que tem alguma enfermidade na sua alma ou reconhece a sua dependência dele. Eu estou aqui porque eu reconheço a dependência dele. E ele jamais vai dizer, vai embora. Não, ele te abraça. Se ele não rejeitou um opressor, um estrangeiro, jamais ele vai rejeitar um filho. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos se encher dessa fé, que daqui a pouco nós já iremos falar dela, pelo qual esse homem tinha. Versículo 8, o oficial porém respondeu, Senhor, não mereço que entre em minha casa. Gente, esse homem verdadeiramente cria com toda a sua alma que Jesus era um dono de milagres, que Jesus era um agente de milagres. Jesus visitou muitas casas, mas esse homem diz, eu não sou digno, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. E aí ele diz, basta uma palavra, basta uma ordem, basta uma palavra. E é isso que muitas das vezes nós precisamos, de uma palavra. Domingo passado eu falei aqui sobre o Salmo 119. O apreço, o carinho que Davi tem pela palavra de Deus. Falamos de João capítulo 1, que o verbo, a palavra se encarnou. É por isso que toda palavra que é liberada desse altar, toda palavra que está sendo liberada sobre a sua vida, tem vida, igreja. Toda palavra tem vida, e se você verdadeiramente crê, você está recebendo, porque ele fala, basta uma palavra. Jesus entrou na casa de Jairo, Jesus, aleluia, se encontrou com a mulher do fluxo de sangue, Jesus foi até a sogra de Pedro, Jesus foi até o cego.
Bartimeu. Mas o oficial romano fala: Senhor, não precisa. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Versículo 9, sei disso. Ele sabia disso. Porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles venham. E eles vêm. E se digo aos meus escravos façam isso, eles o fazem. Esse homem era um estranho, esse homem era um opressor, mas tinha uma necessidade. Esse homem era um estrangeiro, esse homem era um opressor, mas ele tomou uma importante decisão. Deus não te trouxe aqui em vão nessa noite. Você, com certeza, percebeu a sua necessidade. Mas além da sua necessidade, você precisa tomar uma decisão, porque o agente de milagres está aqui nessa noite. Aleluias. E Ele quer curar a sua vida. Ele quer curar, talvez em alguma área que você esteja com problema. Porque sendo o homem que exercia autoridade sobre 100 soldados, ele se colocou debaixo da autoridade de um único homem chamado Jesus. Sendo alguém que exercia autoridade sobre 100 soldados, sendo chefe do exército, tendo pessoas ao seu comando, ele se coloca debaixo da autoridade de Jesus. E se você quer receber milagre, se você quer receber cura, reconheça a sua necessidade. Se você quer receber milagre, se você quer receber cura, se coloque debaixo da autoridade de Jesus. Ele faz isso reconhecendo sua majestade sobrenatural e sua soberania de excelência. Porque para aquele homem agora, para aquele homem desde o primeiro encontro, Jesus não é simplesmente um homem qualquer, mas Jesus é o Messias. E que essa possa ser, ou venha a ser a nossa perspectiva de Jesus. Não simplesmente um homem comum, que faz coisas comuns, mas um homem especial, um homem sobrenatural, filho de Deus, que realiza milagres extraordinários. Além de uma necessidade, ele toma uma decisão. Sabe por quê? Porque Jesus nunca despreza um coração quebrantado. Guarda isso. Jesus nunca despreza um coração sincero, quebrantado diante dele. Ele olha para você e ele age ao seu favor. Eu quero te dizer que aqueles que se achegam a ele com humildade, ele jamais despede vazios. Saiba que você está diante de Jesus, diante de alguém que tem poder para realizar milagre, diante de um nome que é sobre todo nome. E ele nessa noite não vai te despedir vazio deste lugar. Ele não vai se despedir sem nada. Você veio aqui porque ele quer sim fazer algo novo na sua vida. Só que para isso, você precisa reconhecer a sua necessidade. Tem uma frase muito interessante de Charles Spurgeon, onde ele diz que o mérito, Spurgeon vai dizer que não é o mérito, mas é a nossa miséria que deve ser a nossa alegação para com o Senhor. Não o que nós podemos fazer, não o que somos, não o quão bom, mas a nossa miserabilidade. Quando reconhecemos isso, pode ter certeza que Ele se encarregará de entregar aquilo que você precisa, porque você está sendo alguém que está reconhecendo a autoridade de Jesus. Então nessa noite, reconheça a sua necessidade. Eu quero te dizer algo também. Jesus, ele responde o choro de um coração humilde, que talvez esteja sangrando, talvez esteja sofrendo. Jesus responde o choro de um coração humilde que está sofrendo. E é por isso que você precisa clamar. Ele está te curando hoje. Ele está aqui no nosso meio. Será que você não consegue vê-lo? Será que você não consegue enxergar? A necessidade desse homem impulsiona ele a tomar uma decisão. E a decisão desse homem
impulsiona a criar uma espécie de multiplicidade de expectativas, de fé dentro dele. Porque ele apresenta não diante do Senhor o seu mérito. Ele poderia chegar como muitos chegam, ou já chegaram para você, dizendo: ei Jesus, eu sou um soldado aqui importante. Está sobre o meu domínio 100 homens. Eu sou alguém relevante aqui em Jerusalém, em Cafarnaum. Olha só o tanto de homens sobre a minha autoridade. Eu tenho um exército em meu poder. Eu sou chefe do exército. Tem algum privilégio para mim? Me cura aí. Ou cura o meu servo. Mas não. Mesmo estando sob a autoridade de 100 homens, ele reconhece e ele se prostra diante de um único homem chamado Jesus, como eu mencionei aqui. E o que acontece agora? O texto vai dizer que essa foi a maior fé que Jesus presenciou em Israel. Não teve fé como a fé do centurião. Porque Jesus fala que Pedro era um homem de pequena fé. Jesus fala que a mulher cananeia era uma mulher de grande fé. Mas para o centurião ele fala: eu nunca vi fé como essa em Israel. Eu nunca vi fé igual a desse homem. Ele não quer nem que eu vou na casa dele. A primeira coisa que as pessoas fazem é me chamar para entrar na casa dele, mas ele fala que não há necessidade que uma palavra minha. Irmãos, quando teremos uma fé como essa? Quando nós caminharemos com uma fé como a desse homem? Um estrangeiro, um opressor, está nos ensinando a ter fé nessa noite. Um homem opressor do povo de Israel, um ímpio, vamos dizer assim, está nos ensinando a ter fé. Porque de fato talvez não temos fé. Versículo 10. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Jesus fica pasmo. Jesus fica talvez calado, sem entender. E ele diz aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Agora eu quero te fazer uma pergunta: quando seremos capazes de chamar a atenção de Jesus como esse homem chamou? Quando seremos capazes de deixar Jesus, pelo menos por algum instante, por alguns minutos, admirado com a nossa fé? Eu quero te dizer que a fé verdadeira, a fé autêntica, move a circunstância na nossa vida. Não fica circunstância, não fica barreira, não existe empecilho, impedimento, não existe parede para um homem de uma fé incomparável. Nós queremos receber o que pedimos. Nós queremos receber muitas das vezes o que oramos, só que nos falta fé. E de fato nos falta fé. Como eu já falei aqui, não adianta falar que você tem fé, porque você não tem fé. Não temos fé. Um ímpio tem mais fé que a gente. Um estrangeiro tem mais fé que a gente. Um opressor tem mais fé que a gente. E a gente está na igreja domingo. A gente está na igreja domingo de manhã, domingo à noite. A gente está na igreja quinta-feira, terça-feira. A gente ora. A gente declara para a nossa família que somos cristãos. Mas diante das dificuldades, não temos fé. Então não iremos receber. Não cremos. Oramos por hábito e costumes.
Falamos com Deus no modo automático. Só que na hora do vamos ver não temos fé. O que Deus disse para o profeta? Entre nesse rio. O que o profeta fez? Ele começa a entrar. A água bate no tornozelo. A água bate na canela. A água bate no joelho. A água bate nas pernas, na cintura. Só que Deus disse para ele: quando não estiver dando pé, é aí que eu faço milagre. O que você tem que entender nessa noite é que milagre só acontece quando não está mais sobre o nosso comando ou sobre as nossas possibilidades. Anota isso aí, milagre só acontece quando não está mais sobre o nosso comando ou sobre as nossas possibilidades. Se eu tenho dinheiro para comprar, não é por fé. Se eu tenho recurso, não é por fé. Se está dando pé dentro da piscina, dentro do rio, não é por fé. Mas quando eu fico vulnerável, quando a lágrima escorre, quando eu falo: Senhor, não tem mais jeito, Ele morreu, Senhor, acabou, é aí que o milagre acontece. O que acontece é que tem gente querendo viver milagre em uma situação natural. Não tem como. Eu quero começar minha empresa. Mas eu estou esperando aí o dinheiro de tudo cair, né? Não, isso é fé. Estou esperando eu ter o dinheiro para me fazer tudo. Gente, isso não é agir com fé. Agir com fé é ficar vulnerável. Agir com fé é colocar uma venda nos olhos e começar a caminhar sem saber para onde está indo. Agir com fé é deixar Deus te conduzir a sua história. Agir com fé não é se apegar em recursos. Agir com fé não é se apegar em dinheiro. Agir com fé não é se apegar nas possibilidades. Agir com fé é quando verdadeiramente o impossível agora tem que acontecer. Porque tudo que é possível é para nós fazer. Então, enquanto os estrangeiros, foi o que eu falei, um homem como esse, um estrangeiro, os que não são filhos recebem, porque tem fé. Nós não recebemos, porque vacilamos com a nossa fé. E eu quero te fazer uma pergunta, ou melhor dizendo, eu quero te dizer: até quando nós teremos uma fé pequena, ou nenhuma fé, enquanto um estrangeiro, um opressor, possui uma grande fé? Até quando você, filho, continuará procrastinando, reclamando, deixando de ter fé, de confiar, tendo uma pequena fé, enquanto o seu vizinho que é ímpio, enquanto o opressor do povo, enquanto aqueles que são caluniadores, ou então aqueles que tiram sarro de você, possuem uma grande fé? Até quando viveremos assim? Entenda uma coisa, ele era estrangeiro e opressor, mas reconheceu sua necessidade. Esse homem era estrangeiro, era opressor, mas ele tomou uma grande decisão. Esse homem era um estrangeiro, um opressor, mas ele tinha uma grande fé. Esse homem era um estrangeiro e era um opressor, mas mediante a necessidade, que tomou a decisão e que também produziu nele fé, houve milagre na sua casa. Houve milagre pelo propósito que ele buscava. Isso mostra a capacidade que uma fé verdadeira e não uma fé vacilante é capaz de realizar. É por isso que, olhando para a história de Abraão, Abraão experimentou o que é viver por fé. Abraão experimentou o que é viver por fé. Sabe por quê? Deus disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não falou: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai lá para o Egito, que lá tem uma casa já para você morar, lá tem conta de luz paga, internet, já tem comida lá numa despensa. Não, Abraão sai. Abraão saiu. Ele ficou vulnerável, ele não entendeu. Senhor, vou caminhar. Tá bom, Abraão, pega Fernão Dias e vai embora. Mas só que quando Abraão experimenta viver por fé,
ele agora não quer mais viver por si só. Somente quem já viveu uma experiência de fé sabe o que é viver milagre. Repita comigo, somente quem já viveu uma experiência de fé sabe o que é viver milagre. E é isso que Abraão viveu. Tanto é que quando Deus pede o seu filho, ele pode ter ficado triste, ele pode ter ficado angustiado. Não porque o filho ia morrer, porque ele sabia que a sua fé continuava autêntica. Mas Abraão estava talvez triste porque Deus tinha prometido uma descendência para ele e agora quer levar o único filho. Mas Abraão não hesitou, porque quem viveu por fé e viveu milagre não quer mais viver de uma forma natural na sua vida. Versículo 12, mas muitos para os quais o reino foi preparado. Na verdade o 11, né? Jesus fala, eu nunca vi grande fé em Israel. E o versículo 11 ele fala, e também lhe digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Jesus está falando isso, sabe por quê? Porque ele está falando que muitos estrangeiros vão vir. Jesus está direcionado para a multidão agora falando isso. Vocês estão comigo todos os dias, vocês estão comigo todo o tempo, mas sabe quem é que vai sentar na mesa e desfrutar do reino? Homens como esse oficial, estrangeiro, opressor, talvez pessoas que nunca ouviram uma mensagem minha. Por quê? Porque eles têm a fé que vocês não têm, multidão. A multidão era a igreja que estava com Jesus o tempo todo, mas não tinha fé, como um ímpio. Deus, ele quer que hoje nós elevemos a nossa quantidade de fé. Deus, ele quer que hoje nós venhamos aprender a depender dele. E quando eu falei aqui no início que Deus ia destravar, é porque você vai começar pela fé. Só comece, dê o primeiro passo. A partir do primeiro passo, Deus vai começar a criar, a formar a estrada, o recurso, e tudo vai acontecer na sua vida. O que você não pode é ficar estagnado. Jesus está falando o seguinte para a multidão: se vocês não crêem, eles vão desfrutar comigo. E aí Jesus, ainda olhando para a multidão, ele fala, mas muitos para os quais o reino foi preparado, ou seja, para vocês, porque eu fiz isso para vocês, meus filhos, mas vocês não têm fé. Serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. O que nos define não está na igreja, culto a culto. O que nos define não está no estudo bíblico, culto a culto. O que nos define não está no devocional, encontro a encontro, culto a culto. O que nos define é a fé que temos no Filho de Deus. O que nos define é a fé que foi imputada em nós corações, e quanto nós cremos que Ele sim pode fazer todas as coisas. O texto quer dizer isso: o mais próximo, o filho, será lançado fora, e o mais distante será aproximado. O centurião vem do campo, era um ímpio, um estrangeiro, até Cristo. Mas os israelitas vêm das igrejas, das sinagogas, para um lugar de tormento. Que nós venhamos sim começar a olhar para Jesus. O que a gente encontra? Um centurião que se curva aos pés de Jesus. A Bíblia fala de uma prostituta que se prostra aos pés de Jesus e recebe milagre. A Bíblia também fala de uma cananeia, uma estrangeira, que reconhece a sua dependência de Jesus e recebe milagre. Enquanto nós, enquanto os fariseus, enquanto os mestres da lei, enquanto os crentes, enquanto os pastores, enquanto a igreja que se diz ter fé, rejeita, porque não tem fé, a salvação, rejeita o Filho,
deixa de acreditar no que ele pode fazer. Além de uma grande fé, eu já caminho para o final. Esse homem, ele também era um homem que recebeu um grande milagre na sua vida. Porque é isso que a fé gera como consequência: milagres. Todo cenário de fé gera milagres. Todo cenário de fé, milagres. Milagres. E o que é milagre para a ciência? Leis estranhas, desconhecidas. Mas para nós é poder de Deus operando em favor daqueles que Ele ama. Um grande milagre ele recebe. Quando Jesus se admira com a fé do centurião, e ele fala: eu nunca vi fé como essa em Israel, e agora ele vira para a multidão e ele fala: ó, muitos igual a esse homem vão vir de toda parte e vai sentar e participar do banquete no céu. Por quê? Por causa da fé. Vocês que se dizem estar comigo, que se dizem ter fé, serão jogados em um lugar de tormento. Só que agora Jesus volta para aquele centurião e ele diz: então, volte para a sua casa, tal como você creu, assim acontecerá. Tal como você creu, ou assim como você pensou, assim como você exerceu sua fé, acontecerá. Grave isso na sua vida, grave isso na sua mente hoje. Tal como você creu, assim será. Cadê os projetos? Cadê as visões que Deus te deu? Cadê os pensamentos? Cadê as imaginações que você sabe que não foi fruto da sua cabeça? Que você deixou por falta de fé, por não acreditar. Mas Deus, Ele quer que você volte hoje, de onde você parou. Deus, Ele quer que você volte a sonhar, porque através da fé, Ele vai realizar tudo que Ele prometeu e tudo que Ele te deu. Tal como você creu, assim será, assim acontecerá. Jesus concluindo disse: e o jovem servo foi curado na mesma hora. O nível de fé que nós carregamos determina o nível, ou o tamanho, ou o momento que o milagre está para acontecer. Eu quero te dizer que a fé honra Jesus. Só que Jesus também honra aqueles que têm fé. Sem fé, lembra daquele texto? É impossível agradar a Deus. E eu não estou falando apenas porque fé não significa apenas acreditar que Jesus pode. Não é isso. Poder ou não poder é uma possibilidade. Mas fé, sobretudo, é ter a certeza que Jesus faz. Então para de oscilar em dois pensamentos. Para de continuar com uma fé instável na sua vida. Eu quero, para finalizar, mediante o milagre que esse homem recebeu, e também aplicar toda essa pregação de uma forma que você entenda o que Deus está falando, ler agora lá em Tiago capítulo 1, versículo 6 ao 8. Coloca no telão para nós, Tiago capítulo 6, capítulo 1, versículo 6 ao 8. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, porque talvez você possa achar que é coisa da minha cabeça, sou eu que estou inventando isso. Ah, pastor, mas como você sabe que a minha fé é vacilante? Ou então, como o senhor sabe se eu vou ou não receber? Porque a palavra de Deus já nos disse isso. Tiago capítulo 1, versículo 6 vai dizer o seguinte: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar.
Só recebe milagre quem carrega uma fé que não é uma fé vacilante. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Não adianta que você não vai receber enquanto você duvidar. Não adianta que você não vai receber enquanto você procrastinar, enquanto a sua fé estiver instável. E talvez esse seja o motivo de que você, seja o motivo do porquê você não recebeu ainda até hoje. Lembra quando eu falei aqui do início daquele profeta que começa a entrar no rio? Só que diferente do profeta, a gente não entra na água até os nossos pés parar de tocar o chão. Quando chega no pescoço, a gente volta. A gente retrocede. E aí tudo de Deus que a gente tinha para viver, a gente fica impossibilitado de viver. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Tiago está falando que aquele que tem uma fé vacilante, Tiago está falando que aquele que tem incerteza na sua fé, não deve nem esperar. Tiago está falando, para, não crie expectativa, se você não tem fé. Por quê? Fé vacilante é o mesmo que não ter. Fé duvidosa é o mesmo que não ter. Mas Deus requer de nós, por meio do seu Filho Jesus, uma fé autêntica nessa noite, amém? Uma fé que move os céus, uma fé que move a terra. Versículo 8 de Tiago. Não deve esperar nada do Senhor, pois tem a mente dividida, é instável em tudo que faz. Deus não opera milagre em um cenário de instabilidade. Milagres não acontecem em um cenário de dúvida. Milagres não acontecem em um cenário de procrastinação. Ou eu tenho uma fé que move o céu, ou eu não tenho fé. E Deus te chamou hoje aqui, porque Ele quer imputar em você a fé sobrenatural. E talvez você entrou por essas portas sem fé, desanimado, triste, mas hoje Deus ele está ressuscitando seus sonhos. Deus hoje ele está ressuscitando seus projetos, porque tudo o que precisa é fé para que isso aconteça na sua vida. Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!